Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E que a presença do nosso Deus esteja na nossa casa, nos protegendo e nos abençoando. Pedimos também sabedoria do Senhor, pedimos discernimento espiritual e oramos, Pai, para que a Tua presença encha nossas vidas e que a promessa de Atos 16 se cumpra na nossa casa e será salvo Tu e toda a Tua casa. Cremos em Jesus e cremos que todos ao nosso redor terão uma experiência com Jesus, uma experiência transformadora, uma experiência para a vida toda. Oramos também para que a paz do Senhor enriqueça a nossa casa, a prosperidade do Senhor enriqueça a nossa casa, a alegria do Senhor enriqueça a nossa casa e que nunca nos falte, Senhor, a Tua presença e a Tua palavra. Glória a Deus, Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos no penúltimo dia desse propósito, buscando a bênção e a proteção da presença do nosso Deus. Amanhã vai ser o nosso último dia desse propósito de oração, mas amanhã eu vou começar um novo propósito, que eu vou anunciar, na verdade, um novo propósito, vai ser um propósito diferente. Eu vou falar amanhã na oração das 6 da manhã. Aguardo cada um de vocês, porque eu creio que todos que entrarem nessa jornada junto, porque foi algo que Deus colocou no meu coração, vai ser abençoado de uma forma sobrenatural e extraordinária. Por isso amanhã eu vou anunciar e vai ser incrível em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho do Oswaldo. Olha esse testemunho, graça e paz, profeta. Acompanhe as suas orações. Há 2 anos eu estava com câncer e na biópsia que fiz há mais de 1 ano apareceram 3 fragmentos com câncer. Fiz radioterapia, crendo que Jesus faria um milagre, e voltei para fazer os exames. Retornei ao urologista e o médico me parabenizou. Estou curado em nome de Jesus. Agradeço ao profeta pelas orações e oro pela vida do Senhor, da sua esposa e de seus filhos. Olha que tremendo, cura de câncer. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não há impossíveis para Ele. Amém? Não há impossíveis para Ele. Eu também quero convidar a cada um que está entrando nessa oração que compartilhe com 7 pessoas essa oração. Nós estamos sendo testemunhas do que Deus está fazendo aqui. Cura de câncer, libertação, transformação, mulher que não podia engravidar, salvação de famílias. Isso não é a obra de homem, isso é a obra de Deus. Se Deus não estivesse aqui, nada disso aconteceria. Por isso eu quero pedir a você, me ajude a compartilhar essa oração. E amanhã, 9 da manhã, preste atenção, 9 da manhã, nós vamos transmitir o nosso culto direto da igreja, onde teremos um grande culto, é o último domingo da adoração. Nós fizemos 7 domingos de adoração, esse é Santa Ceia, é o último domingo de adoração e também 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos sobre os doentes. Então, se você mora em São Paulo, se você mora aqui próximo à região de Alphaville, vem estar com a gente. Nesse domingo, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos impor as mãos sobre os doentes e vamos orar por eles. A transmissão vai começar a partir das 9h30, mas o culto começa às 9 horas. O endereço da igreja, anota aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar com a gente. Você não vai se arrepender. Você vai ver como Deus vai tocar a tua vida, como você vai ser abençoado de estar nesse ambiente glorioso. Todo domingo nós temos testemunhas da glória de Deus que tem se manifestado. Por isso, vem estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Só para você ter ideia, os nossos cultos de Santa Ceia, vem gente de todo o Brasil. Já tem gente que vem no sábado para cá, para ficar para o culto. Tem gente que viaja, tem gente que vem de fora do país para estar com a gente, certo? Já tivemos cultos de domingo que não tinha mais lugar para colocar gente.
ou seja, isso é uma obra que é Deus que está fazendo, não é o homem, é Deus. E eu glorifico o Senhor porque o Senhor nos surpreende. Amém? O Senhor nos surpreende e tudo aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos, temos feito. Eu estou muito feliz também que ontem renovamos o nosso contrato com a Bandeirantes por mais 3 meses. Deus sabe o tanto que é desafiador. Amém? Só quem está na pele sabe. E Deus é fiel, Deus é poderoso, consegui manter a mesma negociação que eu tinha, certo? Então, por mais 3 meses temos contrato com eles e eu agradeço a todos aqueles que têm orado por nós. Muito obrigado pela vida de vocês. Continue orando. Amém? Continue orando. Eu quero hoje começar uma palavra, fatores para o avanço espiritual. A Bíblia nos diz em Filipenses 1:6, e você pode ler depois todo o capítulo com calma, assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sua vida espiritual, ela controla tudo que diz respeito a você. Porque aparentemente, no reino dos homens, é o corpo que controla tudo. E na verdade, no reino espiritual é o contrário, é o espírito que controla tudo. Uma vida espiritual descontrolada vai refletir na alma e vai refletir no corpo. E claro, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma, mas eu posso dizer que o principal é cuidar do espírito, certo? Porque no reino de Deus, o espírito é dele que nós temos que cuidar primeiro. Não que você não tenha cuidado da alma e do corpo. Não me entenda assim. Mas eu estou dizendo que começa no espírito. Ou seja, as pessoas cuidam do corpo e cuidam da alma e esquecem do espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. No reino dos homens, o corpo vem primeiro. E daí eles dizem corpo, alma e espírito. No reino de Deus, o que vem primeiro é o espírito. Espírito, alma e corpo, certo? Então essa é a ordem das coisas, sem ignorar a alma e sem ignorar o corpo, mas primeiro é o espírito. Então nós acreditamos que se uma pessoa está bem no espiritual, ela vai cuidar bem da sua alma e ela vai cuidar bem do seu corpo, certo? Então isso é uma consciência adquirida no espírito. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então imagine a construção de uma casa. Você começa a construir uma casa e o objetivo é terminar de construir, colocar telhado, colocar piso, colocar porta e janela, terminar. A Bíblia diz que Deus começou a boa obra, Jesus é a pedra principal, Ele é a estrutura da casa, mas todo o resto que vai ser construído com o tempo, ao longo da jornada. Deus quer completar a obra na nossa vida e é a vontade de Deus que você esteja sempre avançando. Nenhuma casa que vai ser construída fica só na estrutura. Ela tem que ter parede, ela tem que ter janela, ela tem que ter cobertura, ela tem que ter, enfim, todas as outras coisas, certo? Para ser considerada uma casa, se não é só um projeto. O que significa que Deus quer que a nossa vida esteja em constante avanço, em constante crescimento. E existem algumas coisas que são fundamentais para o seu crescimento. E se você ler em Filipenses, no capítulo 1, você vai entender as coisas que eu estou falando aqui estão ali em Filipenses capítulo 1. Se nós queremos um avanço espiritual, nós precisamos que o amor aumente mais e mais. Você sabe que uma pessoa que ama verdadeiramente o seu próximo, não apenas os da sua casa, mas ama também o seu próximo, é uma pessoa que está avançando espiritualmente. Porque Deus é amor. Não tem como você ser filho de um pai de amor se você não ama. E a Bíblia diz aqui que o amor aumente mais e mais. O amor é um sinal verídico, verdadeiro, de avanço espiritual. Então, se você está amando cada vez mais o seu próximo, independente do que ele fez para você, você
mesmo assim ama ele, você olha para ele e diz: eu não consigo te odiar, eu não consigo te desejar o mal, eu não consigo fazer o mal para você, isso é porque você está crescendo espiritualmente? Quando a Bíblia diz que no final dos tempos o amor da maioria se esfriaria, está falando de pessoas que deixaram ser moldadas por esse mundo, cuidaram mais do corpo, da alma e não cuidaram do espírito. Isso mostra que não houve um crescimento espiritual, não houve uma melhora espiritual. São pessoas que estão mortas espiritualmente. A pessoa que é morta espiritualmente, ela não consegue amar como ela deveria. Inclusive, há pessoas que pensam que pelo fato de estarem na igreja, elas estão avançando espiritualmente. O sinal do avanço espiritual não é você estar dentro de um templo. O sinal do avanço espiritual é você amar o seu próximo cada vez mais e mais. Entenda, estar no templo, estar na igreja é uma grande bênção, não estou dizendo que não. Mas o que eu estou dizendo é que existem pessoas que estão na igreja, mas não estão crescendo espiritualmente, porque elas pensam que é o lugar que vai trazer avanço, quando na verdade é o relacionamento com Deus que vai trazer avanço. Hoje tem aumentado cada vez mais o número de pessoas fora da igreja. Estavam na igreja, mas hoje estão fora da igreja. E essas pessoas, você vê que a tolerância deles em relação ao próximo está cada vez menor. Por quê? Porque o amor esfriou. Eu sei que em todo lugar há falhas. Na minha casa há falhas. No meu trabalho há falhas. Na igreja há falhas. Na empresa há falhas. No meio social que a gente vive há falhas. Mas se Deus estiver fazendo uma obra na minha vida, eu estiver avançando espiritualmente, apesar de eu ser rejeitado, ou apesar de eu ser mal visto, ou apesar de alguém não me amar, ou me atacar, ou me perseguir, eu amo aquela pessoa. E eu sou capaz, sabe, de perdoá-la, olhando para ela e sentar do lado dela, porque a amo em Cristo Jesus. Isso é sinal de que você está avançando espiritualmente? É se você consegue olhar para o ser humano como alguém que tem falhas que nem você, e que você precisa exercitar a misericórdia com essa pessoa, você precisa exercitar o amor com ela. Porque sabe qual é o problema de nós nos ofendermos e nos afastarmos de algumas pessoas? É porque nós gostaríamos que ela não tivesse falhas. Nós gostaríamos que ela não cometesse erro algum. E todos nós somos passivos de erros. Falhamos, erramos, falamos demais, agimos precocemente e acabamos ofendendo uns aos outros. E a falta do amor de Deus me faz ser pouco flexível, me faz perdoar menos. Mas se eu estiver avançando espiritualmente, eu vou amar o meu próximo, eu vou olhar ele com os olhos de Deus, eu não vou olhar como alguém que está querendo roubar o meu lugar, eu não vou ter competição com ele, eu vou amá-lo e apesar das suas falhas, apesar do mal que ele fez para mim, eu vou perdoá-lo, eu vou exercitar a misericórdia, porque isso é sinal de crescimento e de avanço espiritual. E um detalhe, isso não é uma coisa forçada, você não consegue, sabe? Já teve pessoas que, sabe, me magoaram muito, pessoas que falaram coisas pesadas para mim, pessoas que agiram de forma ingrata comigo, mas toda vez que eu entro na presença de Deus eu recebo uma dose de amor tão forte que eu olho para essas pessoas, se elas baterem na minha porta pedindo ajuda, eu vou ajudá-las. Eu jamais vou virar as costas para elas, sabe? Porque às vezes as pessoas dizem assim, se fez algo contra mim, então cada vez mais eu não vou dar acesso a essa pessoa, eu não vou nem olhar na cara dela e, sabe, isso não é o crescimento que Deus dá. Isso não é o crescimento que Deus dá. O crescimento que Deus dá faz você, apesar dos erros dela, olhar para ela de uma forma diferente, com misericórdia, com um olhar de bondade, porque assim é o nosso Deus. Deus é bom em todo o tempo.
E se você é filho desse Deus que ama, desse Deus que é bom em todo o tempo, você também vai ser bom em todo o tempo. Você pode errar, porque você não é perfeito, mas na grande parte das vezes você vai amar, você vai deixar as falhas para lá, e você vai perdoar, e você vai ajudar essa pessoa, e você vai olhar para ela como um bom samaritano, como a Bíblia diz, e vai ajudá-la toda vez que ela precisar. Algumas pessoas pensam que pelo fato de nós declararmos essas coisas, que nós estamos sendo imprudentes, que o amor nos torna fracos, e ao contrário do que você pensa, o amor nos torna fortes. Ao contrário do que você pensa, o amor nos torna fortes e não fracos. Sabe por quê? Porque somente alguém que é muito forte para poder olhar no olho daquele que perseguiu, daquele que fez o mal, e é capaz de exercitar misericórdia com essa pessoa e dizer: eu te perdoo. Porque muitas vezes o nosso amor, ele não vai ser testado quando tudo está bem, ele vai ser testado quando a pessoa feriu você, vai ser testado quando a pessoa te perseguiu, vai ser testado quando ela quis te prejudicar, quando ela quis tirar dinheiro de você. Aí sim o seu amor vai ser testado. Mas como eu disse, não nos torna fracos, nos torna mais fortes ainda, porque isso é sinal de que a presença de Deus também habita na nossa vida. Quando Judas veio para entregar Jesus junto com os guardas, Jesus olhou para ele e disse: amigo, a que vieste? Será que você chamaria Judas mesmo sabendo que ele iria traí-lo de amigo? Será que você não iria chamá-lo de outros adjetivos? Sabendo que ele estava lhe entregando, que ele estava lhe traindo, que ele estava sendo, sabe, um verdadeiro traidor, que ele estava sendo um homem mau para você. Você cuidou dele por 3 anos, você deu casa, você deu comida para ele, ele conheceu o seu coração, você nunca fez o mal para ele, você sempre o abraçou, sempre o ajudou, você confiou nele quando ninguém mais confiava, você entregou as finanças do grupo para ele, mostrando a sua confiança nele, e ele vem então para lhe trair por 30 moedas de prata, e você olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Mesmo sabendo pelo Espírito de revelação tudo o que ele havia feito, as reuniões secretas que ele havia feito com os religiosos, sabe, a trama para entregar Jesus e ter ainda, eu posso dizer, a coragem covarde, como eu digo, a coragem covarde de chegar a Jesus e dizer, apontar para Jesus, é este. E Jesus disse: amigo, a que vieste? Esse é o verdadeiro amor, o amor de Jesus. Daí você diz: não, mas nesse mundo é impossível ter esse tipo de amor. Toda pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem esse nível de amor. Toda pessoa que está crescendo espiritualmente, ela está tão conectada com Deus que ela não consegue abrigar dentro do seu interior o ódio, a raiva, o ressentimento. Ela quer amar, ela quer perdoar, ela quer ter misericórdia, ela quer, sabe, resistir ao ódio, à raiva que ela sente, porque há um princípio maior dentro dela, não encaixa dentro dela carregar aquela raiva, não encaixa dentro dela carregar, sabe, aquela ira, aquele descontrole, não encaixa mais dentro dela. Ela nasceu de novo, ela é uma pessoa que agora está sendo guiada pelo amor de Deus. Amém? Por isso, um dos sinais do avanço espiritual é o amor, que está aumentando cada vez mais. Amanhã eu vou continuar essa mensagem. Quero pedir para você estar com a gente. Amém? Às 6 horas da manhã aqui, eu estarei ministrando a palavra e orando pela sua vida. Eu quero declarar o Salmo 91 e, mais uma vez, esse aqui é o meu livro, O Profeta e Seu Lugar de Oração, tá? E todo aquele que se inscrever para o nosso seminário de intercessão, que vai acontecer dia 14 e 15 de abril, até domingo à meia-noite, quem se inscrever até domingo agora, esse domingo, amanhã à meia-noite, vai ganhar em e-book, formato digital, esse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração, para você poder ler no seu celular, no seu tablet, tá? Eu estou presenteando todo aquele que vai se inscrever para o seminário de intercessão. Aí você diz assim: mas para participar do seminário tem que se inscrever na academia. Sim, é exclusivo para quem é aluno da academia, porque vai ficar lá dentro do seminário depois, tá? Inclusive,
vamos ter convidados especiais que vão participar. E se você quiser só participar esse mês, participe esse mês. Participe esse mês, veja como é, você vai gostar. Você vai gostar muito, não só do seminário que vai acontecer dia 14 e 15, mas os podcasts que nós vamos extrair dele. Nós vamos ter podcast com os 2 convidados, certo? Vamos falar muito sobre intercessão, como ganhar a nossa família, como ser um guerreiro de oração. Nós vamos ensinar você a ser um guerreiro de oração. Amém? Você não está aqui nessas orações por acaso, você está aqui porque Deus está te levantando. Há um chamado de Deus na tua vida. Talvez já não sei meu chamado. Não. O chamado primário de todos nós é sermos intercessores, certo? Eu posso ser pastor, posso ser profeta, posso ser homem de Deus, mas eu sou um intercessor. Amém? Eu sou um intercessor. Eu descobri o poder da intercessão. Eu quero compartilhar com você, nesses 2 dias, muita coisa, muitas direções sobre a intercessão. E você vai sentir o chamado de Deus de participar desse seminário. Inclusive, você pode escrever aqui pelo link que está na descrição ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br e não perder essa oportunidade. E lembrando a todos que amanhã nós temos Santa Ceia, temos o último domingo da adoração, certo? O último domingo da adoração. E você não pode ficar de fora. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar por todos os doentes. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Você que está aí ao vivo junto conosco, deixa a tua curtida aqui, compartilha com 7 pessoas agora, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você, essa oração. Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Eu vou estar orando por todos os pedidos de oração. Vou estar orando pela tua causa, pela tua família. E se você está doente, coloca aqui nos comentários qual que é a dor, qual que é a enfermidade. Se você está precisando de uma provisão financeira especial, coloca aqui também. Vamos apresentar todos os pedidos de oração em nome de Jesus. Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa, Pai, que está colocando a sua dor, a sua fraqueza, que está pedindo ao Senhor uma intervenção, que está pedindo uma provisão, um milagre, que está pedindo uma cura, que está pedindo uma transformação, que está pedindo, Senhor, um sinal. Senhor, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração e eu oro pedindo ao Senhor um milagre em nome de Jesus Cristo. Oro agora para que todo o poder de Satanás, toda a influência espiritual que ataca, trazendo dores, trazendo enfermidades, trazendo opressões, trazendo cansaço, trazendo fadiga, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que todo peso espiritual, em nome de Jesus, seja desfeito. Nós oramos agora para que a unção de Deus quebre o jugo. Toda pessoa que está debaixo de um jugo espiritual maligno, que está debaixo de uma opressão espiritual, que está sendo atacada por espíritos imundos, eu vou contra esse mal e dou uma ordem, retira-te mal agora. Eu dou ordem também a todo medo, a todo tipo de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, tudo aquilo que está
atacando até a mente dessa pessoa, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que a mão de Deus toque nessa pessoa. A mão de Deus, a presença de Deus venha sobre ela, tirando completamente tudo aquilo que não vem dela, tudo aquilo que está atando, amarrando, prendendo a vida dela, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Toda alergia, todo câncer, todo tipo de problema na boca, todo tipo de problema nas costas, todo tipo de problema nos braços, nas pernas, renda-se a Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa encher o nosso coração de amor. Sim, Pai, encha o nosso coração de amor, para que nós possamos amar quem nos persegue, amar quem fala mal, amar quem é injusto, amar aquelas pessoas que são difíceis de serem amadas. Nos encha do Teu amor e nos ajude, Espírito Santo, a crescer. Coloca sobre nós mais de Ti. Queremos ter mais a Tua natureza, mais a Tua força em nossas vidas, no nome de Jesus. Eu Te abençoo. Abençoo a Tua casa, Teu trabalho e tudo que estiver ligado a você. E que o Senhor, a presença do Senhor, traga bênçãos para a tua vida e proteção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Compartilhe nas redes sociais. Quem tem rede social aí, compartilha nas redes sociais. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e muitas bênçãos para ti e para toda a tua família. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o milagre de Deus e a transformação na tua vida, família e negócios, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Nós estamos no 2º dia da transformação, estamos orando. Eu espero que você não quebre esse propósito. E hoje nós vamos falar que o Senhor, Ele fala. Na oração da manhã, nós falamos um pouco sobre o deserto e como que o deserto é usado por Deus para trabalhar em nossa vida. Mas o deserto também é lugar de milagres. E hoje eu quero falar que o Senhor fala usando a vida de Moisés para extrair informações preciosas para nós. E a palavra está lá em Êxodo capítulo 17, verso 5. Preste atenção, porque aqui tem grandes segredos nessa palavra. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. O Senhor falou com Moisés. E o que o Senhor falou com Moisés, Ele também fala conosco hoje. E a primeira coisa que Deus fala para você hoje é: passa adiante do povo. Passa adiante do povo. Por que Deus disse para o líder de uma nação passar adiante do povo? Por que Deus não disse: fica aí com o povo, seja um homem do povo? Por que Deus, nesse momento, Ele disse para Moisés: agora não seja o homem do povo, agora passe adiante do povo? Eu quero que você entenda, Deus manda que Moisés saia do meio do povo por causa da murmuração. Lembra que eu falei um pouco na oração da manhã sobre a murmuração? Que a murmuração estende teu deserto? Tem gente que não quer ouvir isso. Não, Deus me livre. Murmuração estende teu deserto. Murmuração faz você ficar mais tempo no deserto que você deveria ficar. Lê a Bíblia que você vai confirmar exatamente o que eu estou falando para você. Não era para o povo ficar 40 anos no deserto. Eles ficaram porque murmuraram, não só contra Deus, mas contra Moisés também. Interessante,
Deus disse para Moisés: saia da murmuração, saia da confusão. Deus estava falando para Moisés: eu não vou falar com você do meio dessa confusão. Passa adiante do povo, saia do meio do bolo. É esse o caminho que devemos seguir. Tem gente que não cresce, que não avança, que não prospera, porque está sempre no bolo do fofoqueiro ou no bolo dos murmuradores. Eu não tenho tempo para isso. Não viva desse jeito. Isso não vai trazer crescimento, não vai trazer avanço, não vai ser plataforma para você. Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei lá na minha adolescência, quando eu decidi me afastar de problemas, me afastar de pessoas, me afastar de certos grupos que eu vi que não iria trazer um crescimento para a minha vida, não iria trazer um crescimento para o meu espiritual. Não podemos ficar no meio de pessoas que estão falando, muitas vozes, murmuração, pessoas com pedras na mão. A Bíblia diz em Oséias 2,14, olha esse texto: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus quer muitas vezes nos isolar de murmuradores para que nós possamos ouvir a voz dele. É que esses dias ainda eu falei para uma irmã, ela veio, me contou o problema dela, a adversidade dela, me falou de tudo de ruim que está acontecendo na vida dela. E eu perguntei para ela: e vem cá, será que não há um problema maior em você do que um problema externo? Porque a gente sempre pensa que o problema externo é maior, quando o maior pode ser o problema interno. Nós estamos dando essa legalidade. Deus disse: passe adiante do povo, Moisés. Será que não seria o caso de você também se afastar dessas pessoas que tudo que sabem é reclamar? Gente que reclama, gente que murmura, gente que não está, não está crescendo, não está evoluindo e quer puxar você para trás. Deus disse para Moisés: passa diante desse povo, Moisés. Prefiro estar sozinho do que estar com um grupo de murmuradores. Gente que está colocando defeito em tudo. Gente que não cresce e que fica falando dos outros. Está murmurando, está reclamando. Deus disse para Moisés: sai do meio da confusão para eu falar contigo. Meu Deus. Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não consigo ouvir a Deus? Porque está na volta de murmuradores, está no bolo, está na confusão. Sai daí, sai de perto, vai fazer teu trabalho quieto, vai servir a Deus quieto. Sai do meio disso, dessa roda de fofoca. E olha a segunda instrução que Deus deu para Moisés: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Sabe o que Deus tem falado comigo? Quando me faltar alguma coisa na caminhada, no deserto, é porque Deus quer fazer milagres na minha vida. Essa é uma palavra que eu tenho carregado. Sempre que faltar alguma coisa é porque Deus quer fazer um milagre. Para o povo, era mais importante a resposta para as suas necessidades, ou seja, o carro, a casa, o dinheiro, o filho passar no vestibular, do que propriamente agradar a Deus. O povo quer respostas, mas você tem que buscar a presença. Você não pode, viver murmurando. Você tem que buscar a presença. O que fez de Moisés um homem grande, poderoso e abençoado foi que ele buscou a presença. Ou seja,
Você pode estar passando o maior problema da sua vida, mas se você tiver um tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia e trazendo para a sua vida pessoas para orarem com você, pessoas genuínas, pessoas de Deus. Foi o que ele disse para Moisés: toma alguns, não todos, alguns dos anciãos de Israel. Você vai ver milagres na sua vida. Jesus não tinha Pedro, Tiago e João com ele? Ele tinha pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas que realmente eram intercessores. Você precisa de intercessores na sua vida. Você não precisa de fofoqueiro, de murmurador, você precisa de intercessor. Gente que busca a presença. Gente que busca a presença. Você precisa ser amigo de gente que busca a presença. Não só gente que está em busca de coisas. Porque nós vivemos hoje num mundo que tem muita gente que é amiga porque os seus interesses são comuns. E todos eles querem mais fama, todos querem mais dinheiro, todos querem, sabe? Mas você tem que ser amigo não desses. Você tem que ser amigo daqueles que querem a presença. Daqueles que querem a presença, você tem que ser amigo. Sabe por quê? Porque são esses que vão lhe ajudar no momento que você precisa de suporte. No momento que você precisa de oração. Experimenta. Trazer pessoas de Deus para orarem na tua empresa, para orarem na tua casa. Eu já pedi 300 vezes para o pastor vir aqui na minha casa e o pastor não vem na minha casa. Bom, talvez ele não possa ir na sua casa. Ou talvez a gente não deva nem julgar ele. Entregar para Deus. O que você precisa fazer é procurar gente intercessora, gente que gosta de orar e levar para orar na sua casa. Levar para orar, sabe, no quarto dos seus filhos. Nós precisamos de pessoas como Pedro, Tiago e João, que queriam a presença. E a terceira coisa que Deus disse para Moisés foi: leva contigo o bordão, o cajado, em que eles feriram o rio. O que isso significa? Ao ver o bordão, Moisés se lembraria dos milagres que o Senhor havia operado através dele. Era algo que trazia à memória de Moisés que Deus supriria todas as suas necessidades. Não esqueça que Deus já fez muitos milagres na tua vida. Deus estava dizendo para Moisés: leva contigo o bordão, passa diante do povo, leva gente comprometida que ama a minha presença. E a terceira coisa é: leva o bordão. Leva o bordão, você viu muito milagre aí. Lembra do que Deus fez na tua vida. Como está escrito em Lamentações, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele tem sido Deus de milagres. Nós temos que lembrar de Deus provendo na nossa vida. Nós temos que lembrar de Deus nos tirando de situações complicadíssimas. Devemos lembrar que Deus nos tirou do leito da morte. Nós devemos lembrar de quantos acidentes e livramentos que houve. Devemos lembrar que Deus nos deu vitória sobre os nossos inimigos. Devemos lembrar que Deus sempre fez justiça por nós. Devemos lembrar que a mão dele tem estado conosco. Devemos lembrar que ele fala conosco, que a sua voz muda a nossa vida. Devemos lembrar que toda vez que recebemos uma palavra profética, a nossa vida deu um up, houve um crescimento, houve um avanço, as coisas mudaram, a realidade mudou, houve um romper de barreiras. Por isso, traga à memória o que Deus tem feito na sua vida. Nós temos que orar. Quando faltar algo, nós devemos lembrar que Deus nunca deixou de suprir as nossas necessidades. Ele tem sido Deus que tem nos abençoado, que tem nos guardado. Sempre que eu vou à cidade do interior que eu me criei, eu passo sempre pela mesma casa onde eu vivi a minha
adolescência, onde eu vivi parte da minha infância. Eu gosto de passar lá na frente para me lembrar de onde eu vim, para me lembrar tudo que Deus fez na minha vida, para me lembrar de que as promessas de Deus são reais, são verdadeiras, para me lembrar que Deus, Ele pode realizar o impossível na nossa vida. Você tinha que experimentar um dia, voltar ao lugar da onde você veio, da onde você viveu a sua infância, a sua adolescência, para ver tudo que Deus tem feito na tua vida. Porque parece que às vezes a gente esquece, sabe, de tantas coisas boas que Deus fez na nossa vida, de tantas coisas maravilhosas, extraordinárias que aconteceram, da onde Deus, sabe, moveu você, quantas coisas boas aconteceram com você. Trazer à memória o que me dá esperança. Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou, Ele sempre proveu, Ele sempre esteve comigo, em todos os momentos Deus me segurou e quando o homem quis me prejudicar, Ele interveio. Deus estava falando todas essas coisas com Moisés. Uma passagem que traz uma reflexão para a vida. Se você seguir essas lições, certamente você vai viver uma transformação na sua vida. Essa é a palavra que o Senhor fala com você nessa noite. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você quer ser um intercessor, quer aprender sobre oração, até sobre escolher as pessoas certas para orar com você, eu quero convidar você a participar do nosso seminário de intercessão profética. Deus me levantou como intercessor. E eu agradeço muito a Deus, porque a intercessão está ligada ao profético. Você nunca vai ver um profeta que não seja um homem de oração ou uma mulher de oração. Todo intercessor consegue ter, eu posso dizer, mais experiências que a maioria dos cristãos. Por quê? Por causa da sua vida de oração. Quer aprender a ser um guerreiro de intercessão? Quer aprender a ser um intercessor em favor da sua família, em favor da sua casa? Me fizeram uma pergunta hoje. Sabe qual a pergunta que me fizeram? A pergunta que me fizeram foi: eu me sinto tão sozinha, só eu oro aqui na minha casa. E ela depois escreveu: eu me sinto barrada. Sabe por quê? Deus é um Deus sábio, inteligente. Primeiro está avivando você e depois vai avivar toda a tua casa. E não só isso, essas resistências que você sente é a resistência à tua oração, à tua vida de oração, ao teu ministério de intercessor. Quer aprender mais? Aqui na descrição desse vídeo é só você se inscrever, e tanto no meu site quanto na academia aqui no Global. E se você quer participar e você não quer entrar para a academia, entre em contato com a minha equipe, mas não deixa de participar desse seminário de intercessão profética. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida, vai ser uma grande bênção, certo? Então hoje mesmo, faz a tua inscrição na Academia Kindle, vai ser 14h15 com convidados especiais, e eu vou lhe dizer, o que você vai ouvir nesse seminário de intercessão pode ser a chave que você está buscando para viver algo novo na sua vida, tá bom? Então, tá aí o meu convite para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Coloca aqui a tua necessidade, tua dor que você está passando. Também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Certo? Estamos no segundo dia desse seminário de intercessão. Então compartilha, manda aí para outras pessoas, compartilha com teus amigos. Se você tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais, faz um videozinho, diz, clica aqui na oração, vem participar com a gente, tá bom? Não quebre esse propósito, são 21 dias para transformar a tua vida. Escreve aqui nos comentários, 21 dias para transformar a minha vida. Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Posso orar por você e te abençoar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Gratidão pela vida de cada pessoa que está nesse propósito de 21 dias de transformação. E a minha oração a Deus é para que eles venham viver o extraordinário do Senhor nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que tem sido um bloqueio na vida deles, seja quebrado agora. Senhor, quebra a murmuração na nossa vida. Quebra a murmuração. Te pedimos perdão por toda vez que murmuramos, por toda vez, Pai, que não saímos do bolo dos murmuradores. Mas que hoje nós possamos tomar uma posição diante de Deus e diante dos homens, que iremos passar adiante como Moisés passou, para permanecer firmes em nosso propósito e no destino que o Senhor tem para nós. Eu oro a Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa, derrame favor, Pai, sobre a vida deste homem e sobre a vida dessa mulher. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda síndrome do pânico renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está confusa, que está perturbada na vida, que ela receba agora alívio, que ela receba paz, que ela receba alegria. Eu oro em nome de Jesus, Pai, por famílias que estão sendo atacadas, casais que não se entendem mais, famílias que estão sempre em guerra. Eu oro para que a paz de Deus entre nesse lugar. Também oro, Senhor, por essa pessoa que está perdida, talvez num vício, perdida num caminho errado. Essa pessoa, Pai, que está fazendo coisas que não devem ser feitas, mas que nesse momento o Espírito de Deus convença ela do seu pecado e que ela venha se render a Jesus Cristo aonde ela estiver. E se ela clamar a Jesus, o Senhor a salvará, o Senhor a levantará. Jesus é o nome da nossa salvação, do nosso refúgio. Por isso cremos nele, colocamos nossa fé, nossa esperança nele. E sobre cada pedido de oração que está aqui nos comentários, eu peço um milagre de Deus agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Compartilhe essa oração agora. Eu conto com você. Seja uma bênção na vida de alguém. Amém? Estamos juntos, caminhando no profético. E quem anda com profetas, profetiza. Que você possa ser um profeta na tua casa, profetizar sobre teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.